Ora, então, muito boa tarde, bem-vindos. Manuel Pinto Coelho, autor deste novo livro, O Segredo do Sistema Imunitário, e João Gonçalves, epidemiologista. Obrigada por estarem aqui, o Manel, porque mais uma vez nos vai trazer um livro que tanto nos vai ser útil, principalmente nesta fase. E o João, porque é um expert numa matéria que muito se associa a este livro que o Manuel escreveu. Portanto, vamos tentar aqui fazer uma conversa sobre este assunto, muito a propósito do lançamento deste livro, que na altura em que estamos não pode ser pessoal, quem sabe, daqui a uns meses consigamos fazê-lo pessoalmente, portanto, por agora faremos desta forma. Eu sou a Rita, sou editora do livro do Manel, de 2 livros do Manel, sendo este o segundo. E para começar, eu gostava de começarmos mesmo pelo princípio, ou seja, o que é o sistema imunitário e como é que funciona. Porque imagina, existe pelo menos uma grande parte da população que não sabe ao certo o que é isto do sistema imunitário e não tem, portanto, a noção do nível de eficácia que o mesmo pode ter e como é que pode ser controlado por nós de alguma forma, não é? Ou seja, como é que está um pouco nas nossas mãos isto de gerir e de aumentar ou não a eficácia do nosso sistema imunitário. Assim começava por pedir ao Manel, portanto, para nos explicar rapidamente o que é afinal o sistema imunitário e como o Manel gosta de lhe chamar este nosso exército, como é que funciona? Bem, é um prazer grande estar não só mais uma vez de novo com a Rita, mas pela primeira vez com o Sr. João Gonçalves. E deixe-me dizer que a Rita apresentou o Sr. João Gonçalves como epidemiologista, mas é na qualidade essencialmente de imunologista, farmacologista, que nos lembramos de convidar para começarmos logo bem, estarmos logo bem dado com a apresentação do livro. O imunitário, a ideia que as pessoas têm é a imunidade específica, aquela trazida com as vacinas, não é? É muita a ideia que as pessoas têm. A imunidade é aquela que as vacinas nos dão. E essa chama-se imunidade específica, como o João Gonçalves sabe isso melhor do que eu. Agora, é chamar a atenção da outra imunidade, chamada inespecífica, que é a imunidade com que nós nascemos, também, e que nós desenvolvemos, mal ou bem, dependendo do estilo de vida que nós levemos. Essa imunidade inespecífica tem estado um pouco na sombra, ou para não dizer, tem estado muito no esquecimento, ou tem estado muito na sombra do conhecimento das pessoas. As pessoas não têm, não só no vulgo, na sociedade civil, mesmo os meus colegas, o João Gonçalves, poderão eventualmente não ter tão presente quanto na minha perspectiva desejável, que a imunidade inespecífica é bem mais útil ser dita específica. Porquê? A específica protege-nos contra o agente que é colocado face ao organismo, que é introduzido no organismo, para o organismo responder com anticorpos para uma próxima vez não poder resistir a essa invasão e combater essa invasão, não havendo remédio, não podendo haver. Mas a imunidade inespecífica é aquela que nos protege não só contra os conflitos da vida, mas também contra todos os outros agentes, todos os outros vírus, bactérias, protozoários, células indesejáveis que não infelizmente de vez em quando. Ou seja, é uma imunidade fundamental. Eu gosto de dizer, na contracapa do nosso livro, O Segredo do Sistema Imunitário, está que tem dado excessiva atenção à semente, esquecendo-se que o solo onde a terra a semente também importa, para não dizer que importa mais a vida. E é exatamente o solo que é o nosso terreno, é o terreno, o Covid e todos os outros agentes invasores interagem. Há muito a dizer sobre isso. Aliás, o livro é exatamente uma chamada de atenção para essa imunidade. O segredo do sistema imunitário vai muito por aí. E daí o imunologista reconhecido de nome, logo não só João Gonçalves, tem com certeza algo. Ainda em relação a isso, eu perguntava ao João qual é que é então a grande importância de termos um sistema imunitário reforçado e estarmos atentos a este nosso sistema imunitário? Ora,
Eu, antes de mais, eu gostaria de cumprimentar o Manuel. Acho que está aqui uma excelente obra do ponto de vista de toda esta quantidade de informação que o Manuel nos apresenta neste segredo do sistema imunitário. Eu acho que esta é uma obra que vem exatamente no tempo certo, durante esta pandemia que nós temos agora e toda esta discussão que nós temos acerca da imunidade. Eu acho que este é daqueles livros que vem na altura certa, exatamente para todos nós e as pessoas terem uma compreensão mais certa da importância do sistema imunitário. Quando nós falamos em sistema imunitário, o Manuel deu aqui uma excelente abordagem daquilo que é a importância de uma das faces do sistema imunitário. Eu acho que termos um bom sistema imunitário, termos um sistema imunitário competente, é aquele sistema imunitário que consegue, no fundo, integrar toda a informação que nós temos dentro do nosso corpo com o exterior. Ou seja, o sistema imunitário não é apenas um órgão que está sozinho, mas é um órgão que consegue ver o que se passa fora de nós e que nos protege das agressões e que nos dá memória para mais tarde compreendermos aquilo que está a acontecer. Eu acho que isto é muito importante, ou seja, quando nós falamos na nossa vida atual, quando nós falamos da nossa maneira de ser, isso é exatamente devido à forma que nós temos de compreender o que se passa fora de nós e da forma como nós conseguimos, no fundo, protegermos de todo esse ambiente. O ambiente fora de nós é um ambiente agressor em que nós temos que, no fundo, aprender. E o sistema imunitário é exatamente isso. É a forma que nós temos de aprender como é que todo o nosso ambiente está a mudar. E à medida que vamos aprendendo, e todos nós, quando aprendemos, gostamos de memorizar. Isso é muito importante. Se nós não criarmos memória devido exatamente àquilo que o Manuel disse anteriormente, que é essa memória, que é essa imunidade inespecífica, nós não vamos nunca criar essa memória de longo prazo. Quando nós falamos agora em vacinas da pandemia, durante esta pandemia, as vacinas da Covid-19, nós estamos... A preocupação das pessoas neste momento, e é só para pegarmos um bocadinho daquilo que é hoje a pandemia e para ligarmos exatamente a esta obra do Manuel, eu acho que temos aqui exatamente a forma e a discussão acerca de quanto tempo é que dura essa imunidade. E é isso que as pessoas querem saber, eu vou-me vacinar e quanto tempo é que dura essa imunidade. E isto é exatamente se nós tivermos um bom sistema imunitário, se tivermos um bom sistema imunitário que seja bem tratado por nós, que seja bem controlado, que sejamos capazes com a nossa vida saudável, com a nossa alimentação, sermos capazes de dar competência ao sistema imunitário, certamente ele vai aprender melhor e vai criar uma melhor memória de longo prazo. Isso é que é muito importante. E eu acho que é fundamental que nós saibamos que o nosso sistema imunitário é talvez das coisas mais extraordinárias que a natureza criou, que é a capacidade que nós temos de nos adaptarmos às adversidades. O sistema imunitário, para além desta memória que ele vai criar, ele adapta-se muito bem. Mas quando ele se adapta, nós temos que lhe dar condições para ele se adaptar. Ele, no fundo, não é algo que nós possamos continuamente estar a massacrar. Temos que cuidar desse sistema imunitário. E só com um bom sistema imunitário é que certamente vamos criar uma boa memória de longo prazo. E isto faz o quê? Com que nós possamos viver 10, 20, 30, 40 anos reconhecendo exatamente aquilo que vimos anteriormente. E só dessa forma é que vamos ter exatamente um organismo saudável e que nos permita viver mais felizes durante mais tempo. Eu acho que o que o Manuel faz aqui é exatamente esta transposição e aquilo que nós precisamos de saber. Para pegar um bocadinho também nisso que o João estava a falar, porque uma das coisas que o Manuel diz é que o sistema imunitário dispõe, diz o Manuel e diz a medicina, portanto, dispõe de duas respostas à invasão de um corpo estranho, precisamente que é a inespecífica, a inata ou natural, que não é mensurável, que cada indivíduo dispõe desde que nasce,
que é rápida e pouco específica, e a específica que é adquirida. E que através de uma memória, precisamente como o João estava a referir, a memória dessa infecção passada evita que a pessoa fique novamente doente pelo mesmo agente ou se ficar com menos intensidade. Ou seja, eu queria que o Manel me trocasse isto um bocadinho por miúdos, porque o que significa é que nós todos nascemos, obviamente, com o sistema imunitário, não é? Algumas pessoas com um sistema imunitário deficiente, e digam-me se eu disser algum disparate, mas no sentido em que esse sistema imunitário deficiente vai fazer com que tenham algumas doenças, algumas delas até complicadas, digamos, e o que é que faz com que algumas pessoas, portanto, consigam depois levar esse sistema imunitário saudável para grande parte da sua vida, ou não. Ou seja, queria que o Manel me explicasse aqui um bocadinho como é que isto funciona ao longo da vida. Complementando só aquilo que o João disse, de forma apoiante, a propósito daquilo que nós ficamos preparados através da imunidade inespecífica, não é? Com todos os agentes invasores que queiram entrar no nosso organismo. Tendo um sistema imunitário competente, nós não temos que estar preocupados com as mutações desses agentes que nos invadem. Este Covid, a gente preocupada com as variantes do Covid, com a australiana, com a inglesa, por aí fora. E logicamente o mundo está preocupado, já está a pensar em novas vacinas para as variantes desse vírus. Acontece que o sistema imunitário inespecífico não tem de se preocupar com as mutações dos vírus Covid ou outros que sejam. Porque se estiver bem constituído, a resposta é sempre boa. É sempre boa. A Rita disse muitíssimo bem que não é mensurável. Não é mensurável. Há indicadores que nos dão a ideia da consistência desse sistema imunitário, mas são apenas indicadores, como por exemplo a vitamina D, não é? Eu gosto de dizer, as pessoas me procuram, que a análise que mede a vitamina D, 25HD, se estiver para cima de 50 nanogramas por mililitro, dificilmente o organismo sucumbe, diria, ao Covid. Aliás, não sei o que eu digo, foi um estudo do Instituto Superior de Sanidade de Turim que chegou à conclusão que, não é, que até 30 nanogramas por mililitro a pessoa pode ter problemas, pode entrar nos cuidados intensivos, qualquer hospital, de 30 a 50, se as atitudes de proteção contra o vírus, máscaras, distanciamento social e confinamento, não forem suficientes, e se a pessoa contrair o vírus, a pessoa só sentirá alguns sintomas, que a partir de 50 nanogramas por mililitro, nem sintomas sente. Isto passa-se, é um indicador extremamente importante, e faz-me lembrar uma entrevista que o nosso renomado patologista Sobrinho Simões deu ao Diário Notícias, no dia 2 de janeiro de 2019, em que ele diz que vamos ter as doenças que os políticos quiserem. Isto é extremamente interessante, porque faz hoje exatamente um ano em que eu, num vídeo que fiz, chamei a atenção de quem tivesse generosidade de me ouvir, que se o governo português distribuísse vitamina D, como a Rita sabe, com o contacto comigo, que é muito mais uma hormona que uma vitamina, se as pessoas tivessem níveis estáveis de vitamina D, dos tais 50 nanogramas por mililitro, eu posso garantir que este momento pavoroso que nós estamos a passar, esta pandemia que está a dar cabo só de todos nós, social, cultural, económico, e fora, muito provavelmente não se estaria a passar. A vitamina D é, na realidade, um elemento que nos pode dar uma ideia de robustez do nosso sistema imunitário, mas não só. É difícil, quando eu digo sistema imunitário inespecífico, não é mensurável, é que aquilo que promove o tal sistema imunitário inespecífico é o que mais conta, porque é eficaz contra todos os agentes invasores, independentemente do seu nome, como eu digo, mais famosos ou não, faz frente. Aquilo que promove essa imunidade é algo que não tem sido alvo do interesse da comunidade científica. Através dos fóruns, de conferências, simpósios, não se estuda os estilos de vida, não se estuda aquilo que pode promover esse sistema imunitário. Não é só estar exposto ao sol o tempo devido para contrair a vitamina D, ou tomar a suplementação de vitamina D e outros fatores que são, na realidade, que funcionam como barreiras, e que funcionam como barreiras importantes contra a invasão dos micróbios que nos invadem, não é? Outros variedíssimos, sabe? Zinco, selênio, vitamina A, vitamina, N-acetilcistina para aí fora. O estilo de vida, o exercício físico,
uma noite, um sono reparador, uma vida vivida tanto quanto possível, com um stress mais ou menos dominado, a alimentação, como o João falou, básica, não é? Básica, não é? Mas o pai da medicina dizia que o alimento é o nosso principal remédio. Tem piada que ele dizia também, outra frase célebre dele, que tem a ver com esta nossa conversa, ele diz que todas as doenças começam no intestino. Ele diz não, ele dizia 460 anos antes de Cristo. E o intestino é fundamental porquê? Porque 80% do sistema imunitário está na parede do intestino. Porquê que em África, contra as expectativas, graças a Deus, o engenheiro António Guterres, quando ele em março diz que previa que milhões de pessoas em África pudessem vir a sofrer com o Covid, e felizmente tal não está a acontecer. Porquê é que não está a acontecer? Porque em África as pessoas têm níveis de vitamina D mais elevados, que estão expostos ao sol, devido às circunstâncias precárias de vida que as suas populações têm, muitas vezes nem t-shirt têm, como tal, embora a pele escura tenha mais dificuldade em sintetizar a vitamina D, como estão mais tempo expostos ao sol e estão ao ar livre, não estão fechados dentro dos escritórios, como acontece aqui na Europa, sintetizam maiores quantidades de vitamina D e têm os intestinos, têm uma parede do intestino mais saudável. 80% do sistema imunitário está na parede do intestino. Em África, não é? Como sabe, eles fazem jejum intermitente, não é? Infelizmente, devido àquelas circunstâncias de vida. E não comem hambúrgueres com batatas fritas, como acontece nos Estados Unidos e noutros países. Ou seja, comem raízes, comem vegetais, comem fruta. A alimentação dos países africanos, dos povos africanos, poupa o intestino. Não é tão inflamatório como os países mais desenvolvidos. Resultado, um sistema imunitário mais potenciado. E, como tal, não se cumpriu, felizmente, a previsão do António Guterres, e a África disse que foi gelada com o Covid. É esta história que importa no livro, no nosso livro, chamar a atenção, e chama a importância gritante que tem, não só o intestino, como órgão fundamental que é, por todas as razões, e mais aquela que eu falei, e a outra, nós temos 10 trilhões de células, nós temos 5 trilhões de micróbios no intestino. As doenças que nós temos é devido aos desequilíbrios que tornam essa microbiota chamada patogénica, ou seja, as doenças, como sabe, 3,9 milhões de pessoas em Portugal têm doenças crónicas. Manel, deixe-me só interrompê-lo aqui um bocadinho, senão daqui a bocado está lançado e eu não consigo colocar aqui mais questões e as pessoas já têm tanta informação que depois têm dificuldade em conseguir apreender tudo. Eu queria só aproveitar aqui um bocadinho de ter o João, porque, e muito também em relação a isso que o Manel está a dizer, e faz aqui ligação, porque muita investigação tem sido feita, mais ainda nos últimos anos, ao sistema imunitário e algumas dessas investigações, inclusive em Portugal, no Centro de Champalimau, no Instituto de Medicina Molecular, só para dar alguns exemplos. Assim, eu perguntava ao João o que é que acha que tem motivado este interesse crescente e se é de facto um tema ou enfim, um objeto de estudo que deve estar cada vez mais na agenda do dia e porquê? O interesse da imunologia ou o interesse na investigação desta área é um interesse que vem fundamentalmente da parte da doença e do medicamento. E se calhar se nós olharmos para aquilo que tem sido a investigação, e aí tenho que confessar, eu como cientista tenho que confessar isso, que o nosso interesse na imunologia vem exatamente para compreender o papel do sistema imunitário na doença. Como é que nós podemos utilizar medicamentos ou desenvolver medicamentos que possam, no fundo, controlar essa doença? Falta-nos a outra vertente, que é uma vertente que, certamente, que só agora começamos a compreender quando nós percebemos que a população está a envelhecer. E quando a população está a envelhecer, nós pensamos no envelhecimento ativo ou saudável. E aí começamos a perceber que o papel da imunologia é importante na prevenção da doença. Então eu acho que o que nós temos, ou o interesse fundamental na imunologia, ainda falta perceber qual é o impacto da manipulação do sistema imunitário na prevenção da doença. E esta parte, se calhar, ainda não está tão desenvolvida como nós quereríamos. O que nós sabemos é coisas interessantíssimas. Sabemos que o sistema imunitário pode ser, há uma relação muito íntima, por exemplo,
entre aquilo que é o sistema nervoso e o sistema imunitário. E isso são pequeninas coisas que nós começamos a perceber que nos levam à compreensão de que uma boa saúde mental também pode significar uma boa saúde do sistema imunitário. E, portanto, é muito importante que as pessoas saibam que todos os nossos sistemas orgânicos no nosso corpo estão relacionados entre si. E quando nós, descartamos ou tratamos mal uma dimensão do nosso corpo, ela vai afetar outra dimensão. E, portanto, quando nós pensamos no sistema imunitário apenas no conceito da doença e na forma de desenvolver cada vez medicamentos mais eficazes do ponto de vista da resposta imunitária, lembro que hoje em dia nós conseguimos e temos medicamentos que atuam nas vertentes quase todas do sistema imunitário, manipulando as diferentes vertentes do sistema imunitário. Nós conseguimos manipular a autoimunidade, nós conseguimos manipular por imunoterapia o cancro, nós conseguimos alterar de alguma forma o sistema imunitário do ponto de vista das moléculas que promovem inflamação ou imunossupressão. Sabemos isso porque sabemos muito bem das doenças, mas falta-nos a outra vertente. E eu, apesar de estar aqui como cientista e estar aqui como imunologista, tenho que reconhecer que ainda temos o caminho, um longo caminho para perceber como é que o sistema imunitário, no fundo, pode nos prevenir cada vez melhor e como é que, tratando esse sistema imunitário, nós conseguimos prevenir e dar-nos uma vida ativa e mais saudável cada vez mais longe. E isto é que é muito importante. Eu acho que eu penso que este século vai ser um século importante do ponto de vista do cérebro, e compreendermos o cérebro, vamos compreender também de que maneira ele afeta o sistema imunitário. E fechando essa ponta de sabermos que uma boa saúde mental pode nos dar um bom sistema imunitário, essa é se calhar aquela peça do puzzle que nós ainda não tínhamos para ligar tudo isto que é o sistema imunitário e a sua relação com todos os sistemas que nós temos no nosso corpo. Tem muita graça o João falar nisso, porque a pergunta que eu tinha aqui precisamente para o Manuel tem a ver com uma das conclusões a que chegou o estudo da Fundação Champalimau e que está aqui no livro, que concluiu que são os neurónios que mandam no sistema imunitário, enviando informação às células para esta darem a resposta de forma imediata. E precisamente que leva à conclusão de que tudo está interligado, ou seja, que há aqui uma forma, se lhe quisermos chamar, muito holística, enfim, do nosso corpo reagir de A a Z, não é? E ligando todos os seus componentes, órgãos, etc., sistemas. E o Manuel já falou um bocadinho nestes gestos que nós podemos ter, não é? Porque eles são a vários níveis, não só em termos de órgãos, mas daquilo que nós somos e podemos tratar, portanto, para termos esse sistema imunitário mais reforçado, porque são gestos de várias áreas. E eu queria que o Manuel agora sim aprofundasse um bocadinho quais são essas áreas e que elas são, que vendo de uma forma agora mais explícita com o livro, que elas são coisas que todos nós podemos fazer, não é? E quer-nos falar um bocadinho sobre isso, Manuel? João disse de forma notável que urge a comunidade científica ser mais proativa, não deixando de ser reativa, mas ser mais proativa, trabalhar antes da doença. O nosso António Damasio disse de uma forma brilhante, num livro que ele escreveu chamado A Estranha Ordem das Coisas, que saiu aí para hoje, em janeiro de 2018, em que ele diz, em determinada altura, que o propósito, vamos falar da forma da interação entre o emocional, o psicológico e o físico, dizia António Damasio que o mundo dos sentimentos está totalmente ligado ao intestino. E isso, nem de propósito, João deu agora ao mote. Porque é que o António Damasio diz que o mundo dos sentimentos está ligado ao intestino? Porque ele diz que o sistema nervoso inteiro, não é? Estava-se a saber só o sistema nervoso central e o periférico, simpático e parasimpático. Mas parece que também há agora o sistema nervoso inteiro, que é responsável pela inovação do intestino.
de António Damasio, que se chama o Zentério, é responsável pela produção de 95% de serotonina. Serotonina é o neuromodulador da boa disposição, isso é salientado aqui no livro. Portanto, como é que esta interação é interessante e como é que a pessoa, tanto bem fisicamente, pode depois passar a estar bem também psicologicamente. Porque se a pessoa tiver um intestino saudável, não digo totalmente desinflamado, isso é impossível, mas o mais desinflamado possível, o menos permeável possível, portanto, com o afastamento dos alimentos que o tornam mais permeável, como se sabe, açúcar e caseína, conseguimos ter 95% de serotonina, considerado um neuromodulador da boa disposição. Para quem nos escuta, quando as pessoas estão deprimidas e tomam os comprimidos, tomam os antidepressivos, elas visam exatamente aumentar os seus níveis de serotonina para se sentirem melhor, para se sentirem mais bem dispostos. Acontece que não é só a serotonina que está largamente representada na parede do intestino, a dopamina também está, cerca de 50%. Os neuromediadores que têm a ver com o sistema parasimpático, GABA e acetilcolina, também estão largamente representados no intestino. No fundo, onde é que nós queremos chegar? Que tratar do corpo acaba por ser uma maneira bem inteligente de tratar da mente também. E nesta altura, em que estamos, na realidade, níveis de depressão, melancolia muito acima da média, acontece que as pessoas terem ferramentas ao seu dispor em ordem a promover os neuromediadores que nos dão boa disposição, não é de desprezar. Como tal, ter saúde nesta área, conseguimos ter, na realidade, o sistema imunitário precavido, preparado, estimulado, não só para fazer frente a quem, aos agentes causadores de doença, aos agentes patogénicos, mas também criar forma de melhorar a sua saúde. Eu costumo dizer que esta pode ser a oportunidade para a classe médica poder intervir junto dos seus doentes de uma forma um pouco diferente, de uma forma mais proativa, de uma forma de introduzir os benefícios do estilo de vida. Eu volto a falar do estilo de vida. É uma oportunidade de ouro para, se a pessoa que está em casa, confinada, sem saber o que é há de fazer, bem orientada, consegue, se tiver de instalar alguma doença, consegue, através de realmente um esforço da sua imunidade, pelas várias vias, consegue fazer abortar essa doença que esteja a querer instalar. Se já tiver alguma doença, consegue tratá-la e consegue, na realidade, ter uma capacidade de estar níveis de esperança totalmente diferentes, abolindo um pouco o medo quase irracional que se está a apoderar das pessoas. O medo é imunossupressor, como o João sabe, bem, melhor do que eu. Portanto, esta era o que eu digo que é a oportunidade para nós nos voltarmos de uma forma proativa para a nossa saúde, tentando, na verdade, promovê-la através das formas que temos ao nosso dispor. E aqui eu saliento de novo, como o João disse muito bem, o papel fundamental do alimento. Sim, o alimento pode modificar os genes do nosso microbiota. Nós temos, como sabe, disse ainda há pouco, 10 trilhões de células, nós temos 100 trilhões de micróbios dentro do nosso intestino. O alimento é uma informação que pode modificar, na realidade, o DNA desses mesmos genes, porque nós não somos o que comemos, somos aquilo que aqueles micróbios que compõem o microbiota da nossa flora saprófita nós somos exatamente aquilo que esses micróbios digerem. É uma concepção completamente diferente, eu pelo menos confesso, humildemente, que eu saí da faculdade sem esta noção. Eu saí já há 50 anos, já evoluiu também. Mas, na altura, não tinha ideia do papel fundamental que o intestino tem. Não se fazia ideia que o intestino tinha 100 trilhões ou 100 milhões de neurónios mais do que na medula espinhal. Ou seja, não havia a noção da importância gritante que o intestino tem na imunidade, repito, cerca de 80% ainda lá está, e na saúde em geral. Se me permitisse só dizer uma coisa que se calhar também é importante, e isto talvez no seguimento do que o Daniel acabou de dizer. Eu acho que também é importante que as pessoas percebam uma coisa. Quando nós falamos que o cérebro, quase que o cérebro está no nosso intestino, ou o nosso cérebro do sistema imunitário está no intestino, temos que compreender que é nessas áreas do nosso corpo que nós interagimos mais com o mundo exterior. No fundo, tudo o que é, micro-organismos,
todo o tipo de agressões químicas e biológicas. Quando nós nos alimentamos, é por aí que nós entramos fundamentalmente em contacto com o sistema imunitário. E isto é importante que as pessoas pensem neste sentido, porque o sistema imunitário, como eu disse ao princípio, adapta-se muito bem. E, portanto, quanto melhor nós ensinarmos, e é quase como nós colocarmos os nossos filhos na escola, os bons professores primários são aqueles que nos vão ajudar mais tarde, até na universidade, porque são esses que vão ficar exatamente na nossa memória. E eu acho que era muito importante isto, que o tratamento que nós damos para nos protegermos do meio ambiente e nos interagirmos melhor com o meio ambiente, certamente vai ser muito importante. Mas a segunda coisa que eu gostaria só de dizer também é algo que, certamente o Manel tem uma visão mais holística, mais natural da manipulação do sistema imunitário, mas do ponto de vista até farmacológico, eu gostava de dizer uma coisa, é que quanto melhor nós tratarmos o sistema imunitário, mais eficazes serão os medicamentos. E, portanto, quando nós olhamos para os medicamentos hoje de uma forma mais de eficácia personalizada, quando ouvimos falar que cada vez há medicamentos mais ativos, mais personalizados, mais direcionados, isso é muito importante e será muito importante se nós tivermos um sistema imunitário que não tenha tanta variabilidade, de modo a que esses medicamentos possam ter melhor ação. Se nós tivermos um sistema imunitário que está completamente em stress, então os medicamentos poderão até nem ter o efeito que deveriam ter, exatamente porque esse sistema imunitário está de uma forma que nem o próprio medicamento vai conseguir controlar. Portanto, até do ponto de vista do tratamento, e eu aqui quase que vou falar da minha função como imunologista, mas também como farmacologista, é dizer que a importância do sistema imunitário é muito importante, é muito válida também para que nós, quando estamos a ser tratados pelo médico do ponto de vista do medicamento, esse medicamento possa ter uma ação que é mais rápida, mais eficaz e com menos efeitos secundários. E, portanto, em todas as dimensões, claramente o sistema imunitário é importante. Desculpem, é como o Manel costuma dizer, é importante a semente, mas é importante o solo também que recebe a semente, não é? E isso é um bocadinho também o que o João está a dizer. Quem nos está a seguir neste momento, enfim, deve ter algumas dúvidas, não é? Eu também as tinha antes de começar a ler sobre este assunto, e não sendo eu da comunidade médica, nem pouco mais ou menos. E como é que nós conseguimos perceber se realmente o nosso sistema imunitário está forte e está o mais bem preparado para evitar as doenças mais comuns? E assim perguntava aos dois, se calhar primeiro ao Manel, ou seja, o que é que nós devemos fazer para perceber se assim é? Com quem é que nós devemos falar? Onde é que nos devemos dirigir? Que coisas é que nós devemos ter em conta? Rita, temos que ter várias coisas em conta. Contudo, há uma, diria que é rei ou rainha, entre todos os outros fatores que importam para termos um sistema imunitário poderoso, que é extremamente simples, que a sua aquisição é gratuita. Estou a referir-me à erradamente chamada vitamina D. E eles chamaram no livro hormona D, porque vitamina é que o corpo não sabe sintetizar e o corpo consegue sintetizar a chamada vitamina D. Que é a hormona. Se nós tivermos, eu repito, aquele estudo sanitário e outros também, mas eu sei este, acima de 50 nanogramas por mililitro, na análise que mede chamada 25 horária, se tivermos para cima desta análise, acima de 50 nanogramas, eu tenho a minha 89. Mas então o que o Manel nos está a dizer é que nós devemos dirigir-nos a um profissional de saúde para nos ajudar a fazer estas análises. Aquilo que é dito nestes webinários, quem nos ouve, penso que o João concorda comigo, nunca deve tomar decisões sem consultar e toma conta dele, porque nós não conhecemos a realidade de cada um. As pessoas são todas as suas idiosincrasias, os seus próprios, mas chamar a atenção do profissional de saúde para isto que ouviu, para esta informação que é dada, que uma vitamina D realmente reforçada, como eu disse, há uma pandemia à escala global, não só em Portugal, e hipovitaminose D, ainda por cima estranho, que é um país à beira-mar plantar,
pagando só. Mas deixe-me só interrompê-lo para perceber aqui, Manel. Ou seja, imagina uma pessoa comum, imagina eu agora quero saber como é que está o meu sistema imunitário. Portanto, eu devo dirigir-me um médico de família, um especialista. Uma análise 25 OHD, que é uma análise que ainda não faz parte da rotina diária de muitos profissionais de saúde. Ainda não faz parte. Deveria fazer 25 OHD. Se nós tivermos a vitamina D acima de 50, Rita, eu não me garanto que a pessoa nunca apanhe o Covid, claro. Mas tem mais dificuldade, uma vez o vírus entrar, uma vez as manobras de proteção quanto ao vírus, as máscaras, o distanciamento social e o confinamento, mesmo assim não forem suficientes, se a pessoa for infectada com o vírus, tem toda a possibilidade, segundo o Instituto Superior de Sanitário, e a minha prática não ter sintomas dessa coisa. Se tiver, quem fala da vitamina D, para mim diria, mineral de linha rei, que é uma. Temos depois os outros, temos o zinco, o selênio, a vitamina A, a vitamina C, o magnésio, a vitamina K2. Há que dizer que a vitamina D, para ser absorvida, precisa de vitamina K2, que transporta o cálcio, que a vitamina D levanta dos tecidos moles para dentro dos ósseos doentes, e magnésio, precisa ter níveis de magnésio e vitamina K2 razoáveis, selênio, zinco, vitamina A, C. Há também Manuel, vou interrompê-lo aí, senão não há ninguém a comprar o livro. João, quer dar-nos... É a vitamina D. Um indicador que está à mão, vitamina D. É vitamina D. João, quer dar-nos aqui, ou seja, os conselhos que daria um aluno ou... Perdão, só mais. Vitamina D e um bom probiótico. Um bom probiótico para ter a microbiota tratada, competente, como eu disse ainda há pouco, o intestino é extremamente importante, um papel extremamente importante do sistema imunitário. João, que conselhos, ou o que é que diria a um aluno, ou um amigo, ou alguém que lhe pedisse este conselho? Sim. Olha, os conselhos que eu lhe vou dar, basicamente, muitos deles, eu acho que as pessoas devem ver neste livro, está cheio desses conselhos. Eu acho que dizê-los aqui todos seria impossível, mas também, claramente, eles estão muito bem explicados. Mas eu acho que há aqui uma questão muito importante, que é esta que o Manel também já acabou de dizer. Eu acho que um profissional de saúde é habilitado para perceber o nosso corpo no geral, na sua totalidade. E, portanto, quando nós queremos saber se o nosso sistema imunitário está bom ou se está mal, certamente que não vamos ver só uma parte. Foi isso que acabámos de dizer durante esta meia hora que tivemos a falar. E, portanto, falarmos do sistema imunitário é falarmos da nossa saúde mental, é falarmos da nossa alimentação, é vermos as nossas células, a quantidade de células que estão no nosso corpo, é sabermos quantas vezes é que tivemos doentes no último ano, é saber exatamente onde é que vivemos e onde é que não vivemos. E, portanto, olhar para o nosso sistema imunitário é falar com um profissional de saúde que saiba olhar para estas dimensões e tentar encontrar alguns problemas e tentar resolver esses problemas. Isso é que é fundamental. E, portanto, se a pessoa lá em casa, quando nos estão a ouvir e quiserem saber como está o seu sistema imunitário, penso que devem ir ao encontro de um profissional de saúde, de um médico, de um farmacêutico, quem for, mas que lhes permita exatamente ver o seu corpo no geral. Isso é que é muito importante, e não olhar só para uma dor de cabeça para tratar com um paracetamol, mas pensar exatamente onde é que poderá vir essa dor de cabeça e quais potencialmente serão as causas dessa sua patologia. Isso é que é muito importante. Sim, o que nós temos aprendido, e eu especialmente com o Manel, é acima de tudo, e deixem-me só deixar esta conclusão de quem está de fora, não é? Que às vezes é um bocadinho mais fácil, que é olharmos para este todo, ou seja, ouvir tudo aquilo que nos têm para dizer, mas fazer a nossa análise pessoal e como o João estava a dizer, se calhar até mantermos quase uma espécie de um diário, não é? Destas, como é que são as nossas reações, que doenças é que já tivemos, que alimentos é que nos ingerimos que se calhar até nem nos caíram muito bem, ou que reações tivemos. O nosso sistema imunitário, ele prevê muitas coisas que podem acontecer mais tarde. E, portanto, se nós conseguimos antecipar problemas, olhando exatamente para aquelas pequenas pistas que nós vamos tendo ao longo do tempo. Exatamente.
Deixem-me só voltar ao assunto da pandemia, porque ele está na ordem do dia. Todos tivemos que mudar uma série de comportamentos e adotar gestos, como o conceito da etiqueta respiratória, que ouvimos falar tantas vezes no último ano, e que, na verdade, se calhar até já devia fazer um bocadinho de parte, se não devia mesmo já fazer parte do nosso cotidiano, não é? Porque outras infecções também já estavam presentes e que seriam facilmente evitáveis com alguns desses gestos. Portanto, como especialista, e aqui começo por perguntar ao João, que hábitos é que acha que vieram para ficar e que temos aprendido, enfim, se calhar não da forma mais positiva por aquilo que estamos a viver, e que vamos continuar a manter, digamos assim? Eu acho que esta pandemia, infelizmente, deu-nos algumas lições, entre elas que o nosso corpo é algo que é fundamental tomarmos conta. E tomarmos conta é exatamente estarmos com a nossa capacidade de resposta e de adaptação o mais competente possível. E, portanto, por isso, aqui liga um bocadinho a tudo isto que nós acabamos de dizer. Estes hábitos, não só hábitos de higiene, os hábitos também, muitas vezes, do próprio contacto pessoal, todas essas atitudes de controle das infecções certamente vão se manter. Infelizmente, as pessoas, passado um ano, vão ter aqui muitas rotinas que vai ser difícil as eliminarmos. Mas mais fundamental que isso é nós olharmos para aquilo que é também importante, que é mantermos uma boa atitude do nosso sistema imunitário. Portanto, essa boa atitude vem exatamente tudo o que acabámos de dizer. Portanto, se formos capazes de fazer isso na nossa vida e o mais cedo possível com os nossos filhos, aquilo que nós aprendemos agora vai ser muito importante para o futuro. O Manel começa este livro com uma citação que diz: o progresso é impossível sem mudança e aqueles que não conseguem mudar a sua forma de pensar não conseguem mudar nada. É uma citação de George Bernard Shaw. Assim eu perguntava ao Manel, e um bocadinho para finalizarmos aqui esta conversa que está muito interessante, mas que já estamos aqui há um bocadinho, sendo que esta mudança tem sido visível em Portugal, ainda para mais porque o Manel já tem uma carreira, enfim, longa e muito importante, e como é que tem visto esta mudança e principalmente em relação à questão do cuidado do sistema imunitário, esta progressão da mudança? O problema não é tanto em os profissionais de saúde, principalmente, de aceitarem ideias novas. O problema está em terem capacidade para abandonar algumas outras ideias que têm. E isso é que é difícil. É difícil de abandonar determinados conceitos e ideias que as pessoas têm formadas e não conseguem deixar de dar mão, largar da mão elas. Não é tanto aceitar novas ideias, que também importa, mas é essencialmente a dificuldade que têm em largar as ideias que têm. Eu acho que o crescimento do conhecimento depende inteiramente do desacordo. É óbvio. Se nós concordássemos com tudo quanto se tem passado, o mundo não está no grau de apuramento de saúde, dos médicos, não está como está. Nós temos algum bem-estar físico, porque, na realidade, em seu tempo, quem discordasse de tipo de circunstâncias foram discutidas, foram tratadas e hoje há um pensar diferente. Nos profissionais de saúde, nos farmacêuticos, nos imunologistas, nos clínicos gerais, há que haver a humildade para aceitar que é importante pensar um pouco fora da caixa que nos formatou. Eu estou à vontade para dizer que não faz sentido o programa académico das faculdades de medicina não é uma cadeira de nutrição. A primeira coisa que o João disse quando se falou de limitar é a importância do alimento. Ora, não faz sentido que só agora a nova Medical School tenha avançado com uma cadeira de ciências da nutrição, graças a Deus que sou um profissional de prática como o João Lutável, Conceição Calhau, não pode ter sido mais feliz a escolha, mas como tal eu queria que todos os outros estabelecimentos no ensino de medicina houvesse realmente este sentir, esta constatada importância gritante que a nutrição tem para, como dizia lá o pai da medicina, o alimento ao nosso principal remédio, Hipócrates, pudéssemos estar a pensar um pouco diferente. Obrigado, Rita, por ter salientado a frase que
que eu escolhi de George Bernard Shaw, não é? O progresso é impossível sem mudança, e aqueles que na realidade não conseguem mudar a sua forma de pensar, não conseguem mudar nada, é muito isto, é muito aceitar com alguma grau de humildade, eu acredito que sim, não é fácil, a pessoa faz, é formatado de uma maneira e é difícil começar a funcionar nos moldes, mas tem que haver alguma humildade, a bem da saúde dos portugueses, pronto, é não haver alguma humildade para ajudar melhor e maior número de pessoas de uma forma mais apurada quem nos estica a mão pedindo ajuda. Isto é fundamental. O sistema imunitário, como digo, protege as pessoas não só com o Covid, como a tudo mais que nos queira invadir e perturbar. João, quero-nos só deixar aqui uma nota sobre esta questão do progresso e da mudança, sendo uma geração um bocadinho diferente da do Manel como profissional de saúde. Eu acho que o que o Manel acabou de dizer enfim, é exatamente isso. Eu só deixava aqui 2 pontos essenciais nesta questão. A adaptação do homem, a adaptação do ser humano ao longo dos milhares de anos tem sido aquilo que está a permitir sobreviver. Portanto, quanto melhor nós formos capazes de nos adaptar a todas essas mudanças e percebermos exatamente que essas mudanças vêm de de bons comportamentos, não só comportamentos em sociedade, mas comportamentos da nossa própria saúde, isso é muito importante. E eu deixava só aqui 2 coisas que eu digo muito aos meus alunos e digo com quem eu falo. É muito importante 2 coisas. A primeira é a promoção da saúde e a outra é a prevenção da doença. E se nós tivermos um bom sistema imunitário, certamente temos essas 2 coisas essenciais para um envelhecimento ativo e saudável. Sem dúvida. Só me resta agradecer a ambos e deixar mais uma vez a nota, portanto, sobre este livro, que eu e o Manel somos ambos suspeitos, mas que está lançado, que está cá fora. Que felizmente agora já conseguimos ter à venda na maior parte dos locais e que esperemos que sirva de ajuda, principalmente neste tempo que estamos a viver. Obrigada aos 2 e vamos manter-nos saudáveis. Obrigado. Obrigado. Um prazer, obrigado. Prazer muito grande.